Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderes dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não conhecemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Amém, Senhor, mais uma vez te damos graças pela Tua palavra e te pedimos entendimento e discernimento do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, essa noite. Que possamos glorificá-lo através desse estudo, que possamos sair aqui transformados pelo poder da Tua palavra. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então vamos lá. Como já vimos a semana passada, no primeiro sermão dessa série, a igreja de Corinto estava passando por problemas internos que estavam vindo de fora, se infiltrando, mas estava gerando ali problema interno. A divisão era clara e estava ocultando, na verdade, o que realmente importa na igreja. O que importa na igreja? O que importa na igreja é a pregação e o ensino do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podemos concordar nisso? Que o que importa aqui no púlpito, o que importa no púlpito, não é o cabelo, não é a barba do pastor, não é a camisa vermelha do Kleber, não é nada disso, isso não importa. O que importa aqui, o que importa foi bom, né? O que importa aqui é a pregação do Evangelho. É isso que estamos fazendo aqui. Também mencionei que nessa primeira carta, que essa primeira carta é uma das mais conhecidas do Novo Testamento e com certeza é também a mais contemporânea, né? Nós podemos identificar muitas coisas que aconteceram lá então com coisas que estão acontecendo hoje e agora. E o que acontecia? Parece que lá atrás eles precisavam de um algo mais no culto, eles precisavam de um algo mais na igreja. Somente a pureza e a simplicidade do evangelho a ser pregado não estava sendo suficiente. E nessa mesma onda parece que é o que está acontecendo na igreja hoje. As pessoas querem fazer uma mistura de evangelho com pensamentos humanistas, o evangelho com egocentria. Ou seja, aí o culto fica centrado no homem e não em Cristo. E
quando a glória não é de Cristo, nós chamamos isso de vanglória, glória em vão, não adianta nada. Então nós não podemos fazer essas coisas, ok? Ou ainda, nós misturamos o evangelho com algumas ideologias, sejam elas políticas, até teológicas, por que não, e também sociais. Dito isso, eu gostaria de fazer um adendo, ok? Eu gostaria só de tecer um comentário para que vocês possam entender o porquê de algumas coisas, o porquê de não outras coisas. Algumas pessoas, por exemplo, na semana passada, me perguntaram por que em meio a tanto alvoroço nas redes sociais e na TV, e acontecimentos políticos lá do nosso país, eu sequer mencionei nada a respeito de 7 de setembro. Sequer mencionei nada. Ok, então a minha resposta foi e é essa. Eu até escrevi para eu não me confundir, para vocês, e eu não confundir vocês também. A minha resposta é o seguinte, irmãos, púlpito é para pregar o evangelho. Púlpito é para ensino e pregação da palavra de Deus. E não é lugar onde eu expresso as minhas opiniões. A gente brinca na hora dos avisos, a gente até brinca com o sotaque do irmão, com a cor da camisa do irmão, mas evangelho é coisa séria. Púlpito é para isso. Ok? Não é para expor as minhas opiniões. O fato de eu estar com a palavra e com o microfone não me dá o direito, de jeito nenhum, ou faz de mim o dono da verdade. Ok? Eu não posso chegar aqui porque eu estou com a palavra e com o microfone e começar a expressar as minhas opiniões a respeito de algo. Porque não é isso, esse não é o meu papel. O papel do pastor, o papel de quem está aqui no púlpito é de pregar e ensinar o evangelho. Se você quiser conversar sobre assuntos políticos, até de academia, né, Rafa? Conversa bastante, como é que treina, como é que faz. Conversa bastante, o que você vai dizer que eu gosto de café, que eu não gosto, o que você tirou a barba. Se você conversar sobre essas coisas, vamos conversar lá fora, na hora do café, em outro lugar, vamos tomar um café junto, tem problema, vamos almoçar junto, tem problema, a gente conversa. Agora aqui, púlpito, evangelho. Ponto final, tenho dito. Amém? Good. Voltando para o texto, nós não podemos usar o texto como pretexto fora do contexto, né, pastor? Ok? Então, voltando aqui para o texto, para algumas pessoas, a igreja de Corinto, ou para a igreja de Corinto, e algumas pessoas pensavam assim, e hoje funciona mais ou menos da mesma maneira, o evangelho estava sendo misturado com algumas práticas místicas. Tenho certeza que você já viu isso por aí. É um misticismo danado dentro da igreja. Até esse negócio de brincar, eu brinquei, né? Mas é verdade, até mudar de cadeira parece que não pode mudar de lugar, vai que dá azar, né? Se tivesse uma escada na porta, não pode passar para dar escada, pastor, eu vim para o culto, mas vai dar um azar danado, né? Outros põem copo de água em cima da televisão, eu já vi, ninguém me contou, já fui na casa de crente, tinha sal grosso no canto da sala. Você ri, né? Agora é engraçado, é verdade, eu vi, ninguém me contou não, ninguém me contou, pastor Kleber. Aí eu olhei e falei, o que é aquilo lá, para pegar barata? O que é, meu filho? Formiga, não, né? Para enganar a formiga, né? Açúcar, não é sal. Não é. Não, é para tirar mal olhado mesmo. Foi isso que eu ouvi, falei, misericórdia. Então, essas práticas místicas se misturam aí ao evangelho, e isso deixa de ser evangelho. Isso deixa de ser evangelho, não é mais evangelho. E parece que a igreja estava se tornando, então, um balcão de feira. Um balcão de feira onde só se fala o que o povo quer ouvir. Já foi na feira? Foi na feira? As mulheres tudo é linda. Todo mundo que passa, os feirantes falam que as mulheres é tudo linda. Os homens é tudo gente boa, bacana. O que você vai levar hoje, bacana? Olha que mulher bonita. Mulher bonita não paga, mas também não leva, né? Tem aquela coisa toda, tem todo um trocadilho. Mas eles fazem a vontade do povo, eles falam que você quer ouvir, eles falam que você é bom, eles falam que você é gente boa, eles falam que você presta o seu dinheiro melhor ainda. E é assim, não, esse não está bom, leva esse. Não, faz o seguinte, eu coloco mais 2 aqui no pacotinho, só para você ficar mais feliz. É assim que eles fazem. E ao que me parece, é o que está acontecendo em muitas igrejas por aí. Eles estão adicionando coisas, colocando coisas no saquinho onde não é para colocar. Eles estão alimentando o nosso ego, dizendo que a gente é bonzinho mesmo, que a gente que o mundo é mau, mas nós é que somos bons, ou que é amor, amor e amor.
Então, cuidado com esse tipo de pregação. Paulo, então, para rebater esse erro, ele lembra aos coríntios coisas que, ao que parece, nós esquecemos muito facilmente. E eles lá, então, nem se fala. Primeira coisa, o evangelho é e precisa estar centralizado na morte expiatória do nosso Senhor Jesus. Segunda coisa, o evangelho é parte dos planos eternos de Deus, ou do plano eterno, para ficar melhor, né? Não dos planos, mas do plano eterno de Deus. E terceira coisa, o evangelho, ele nos é revelado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Então vamos discutir o assunto. Primeira coisa, evangelho é e precisa estar centralizado na morte de Cristo. Verso 2 diz, por exemplo, pois decidi nada saber entre vocês. Parece até o pessoal de Portugal, não tem nada que saber. Né? O pessoal de Portugal não fala isso, não tem nada que saber. Pede direção para eles, fala, não tem nada que saber. Vira aqui, desce ali, sobe ali e chegou. Não tem nada que saber. Parece que Paulo está falando aqui, não é? Não é, irmão? Não é assim lá em Portugal? Pois é, Paulo está falando assim, não tem nada que saber. Decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. Irmãos, a morte de Cristo na cruz, ela não é uma das doutrinas do cristianismo. A morte de Cristo na cruz, ela é a essência do cristianismo. Ela é o principal evento, a coisa que nos atrai para Cristo é Ele mesmo, através do seu Espírito, por causa da cruz. Então, ela não é uma das doutrinas, ela é a essência do cristianismo. Algumas seitas, e eu chamo de seitas porque para mim é seita, não é religião, não é igreja. Algumas seitas por aí se autodenominam cristãs, porém dizem, não aceitam que Jesus é o Cristo. Ah, Jesus foi um cara legal, Jesus foi um profeta, até gente boa, ele foi bom, fez alguns milagres aqui e acolá, mas ele não é Cristo. E tem mais uma coisa, ele também não foi crucificado nada. Tirou Cristo do centro, é seita. Tirou o evangelho do centro, é seita. Não é cristianismo. Então, cuidado com isso. Por isso, não há outro evangelho a ser pregado a não ser Cristo e este crucificado. Por isso que Paulo diz, não tem nada que saber. Para de inventar graça. Para de colocar coisa onde não tem. Para de tirar onde não pode tirar. É Cristo crucificado. Aqui está o ponto. Toda vez que a igreja começa a buscar outras experiências, outras ferramentas para chamar a atenção do povo, outras artimanhas, e veja bem, me entendam, eu não estou dizendo que a igreja não pode fazer evento evangelístico, eu não estou dizendo que a igreja pode fazer uma festa ou outra, para nós termos comunhão e convidarmos as pessoas, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é quando o evangelho é tirado do centro. Quando essas coisas começam a se tornar as principais atividades da igreja, e não a pregação do evangelho. Aí existe um problema. Sabe o que acontece? Essa igreja, este povo, este grupo de pessoas está fadado à decadência. Fadado à decadência. Essa mesma cruz que era escândalo para os judeus, como eu disse semana passada, e loucura para os gregos, é para nós exatamente o motivo de estarmos aqui. Ela é exatamente o motivo. Os versos 3 e 4 diz o seguinte: foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Paulo, ao declarar essas palavras, deixa claro e objetivo que o motivo dele ter viajado para Corinto era pregar. E pregar o quê? Pregar a quem? Cristo crucificado. Esse foi o motivo de Paulo fundar a igreja em Corinto e todas as outras. Você vai encontrar isso, a centralidade de Cristo em todas as cartas paulinas. Todas. Paulo, ele não estava lá para ser prolixo. Sabe o que é prolixo? Português, claro, enchedor de linguiça. Ele não estava lá para encher linguiça. Ele não estava lá para falar de outros assuntos. Ele não foi lá para falar, não, ele foi lá, não foi lá para também, nem para expressar suas ideias. Ele foi lá para pregar e ensinar as Escrituras e deixar ali uma igreja sólida.
Fala também da sua maneira de apresentar. Não foi com palavras persuasivas de sabedoria, mas no poder do Espírito. Depois que eu li, a Adriana também leu, não leu, nega? Meu Deus, fugiu o nome. A história de Spurgeon. Como é que chama? Autobiografia. Autobiografia de Spurgeon. Spurgeon, quando ele ia subir, antes de subir no tabernáculo, lá no púlpito do tabernáculo metropolitano, ele dizia: eu dependo do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo, eu necessito do Espírito Santo e eu falo pelo Espírito Santo. Depois que eu li isso foi um divisor de águas assim na minha vida ministerial, porque é exatamente assim que nós temos que orar, não é? Quando vamos pregar, eu dependo, eu necessito, eu falo pelo Espírito Santo. Eu preciso ser assim, porque senão vão ser as minhas palavras e pronto. Então eu preciso. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Que a sua maneira não foi de palavras persuasivas, de sabedoria, mas no poder do Espírito. Ele também, ao declarar isso, ele diz que nada, absolutamente nada, depende de nós. Mas tudo depende de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo vem dele. Tudo, nós dependemos dele. Nós aprendemos então aqui, irmãos, vamos praticar, vamos colocar em prática isso que nós aprendemos. Estávamos discutindo sobre isso hoje. Nós aprendemos que não interessa o nosso argumento, não interessa o quão bonito ou quão persuasivo nós somos. O que interessa é o poder do Espírito Santo atuando em nós. Como Paulo mesmo disse: acaso foi Paulo que morreu na cruz? Foi? Acaso foi Apolo? Foi Pedro? Não. Quem morreu na cruz foi Cristo. Então, Ele é quem importa. Ele é quem importa. O que transforma, o que nos transforma, não é o quão bonita e persuasiva é a nossa fala, ou a fala do pregador, mas o poder do Espírito Santo de Deus. Esse é quem nos transforma. Para quê? Verso 5. Para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Onde está baseada a sua fé? Onde está baseada a nossa fé? É na sabedoria? É na eloquência? É no nosso estudo? É na nossa vida diária apenas? Ou está fundada no poder de Deus? Onde está baseada a nossa fé? Segunda coisa, o Evangelho é parte do plano eterno de Deus, dos versos 6 ao 9 do capítulo 2, que nós acabamos de ler. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderes dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém por isso. Então, primeiro nós vimos que fonte da sabedoria, aqui nós acabamos de ler, nessa parte nós acabamos de ler, fonte da sabedoria não vem de homens, mas do próprio Deus. Paulo faz uma distinção aqui sobre sabedoria mundana e sabedoria dos crentes. Olha que legal. É isso que ele está falando. Existe uma diferença entre sabedoria humana, mundana, e sabedoria de quem é convertido ao Senhor Jesus Cristo. Existem esses dois tipos de sabedoria. Essa sabedoria de Deus, ela nos foi revelada, nós o conhecemos porque Ele mesmo se revelou a nós. Ela nos foi revelada através do Espírito Santo, e essa sabedoria de Deus se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo e este crucificado. Evangelho. Conhece o Evangelho? Crê no Evangelho? Então você tem sabedoria que vem de Deus, porque no Evangelho Jesus Cristo é glorificado e é apresentado. E uma vez que nós cremos no Evangelho,
Você não aceita Cristo, você aceita a mensagem do Evangelho. Cristo é quem te aceita, você não aceita nada. Você não fez nada. Quem morreu foi Ele por mim, por você, nós não fizemos nada. Nós aceitamos a mensagem e nela cremos. Por isso, Cristo nos resgata das trevas e hoje somos cordeiros com Ele na glória. Então é isso. Então, essa sabedoria se chama Jesus Cristo. O nascimento, o ministério, a crucificação, a ressurreição de Cristo não foi plano B, gente. Não foi plano B de Deus para nos salvar. É como se nada tivesse dado certo, é como se Deus começasse a criação. E Adão e Eva não deu certo, pastor Kleber. Vou ter que fazer outras coisas. Manda o dilúvio, aí não deu certo de novo. Aí vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, ô povo burro. Não deu nada certo, Rafa. Ah, já sei. Vou mandar Jesus. As pessoas às vezes acham que é assim que foi. Como se Jesus fosse um plano B. Mas o verso 7 diz o seguinte: ao contrário, nós falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. E glórias a Deus por isso. E que glória que é essa que é nossa, pelo amor de Deus? Não estou falando aqui de glória humana, ou de glória, ou de vanglória. Essa glória que Paulo está falando é a nossa glória quando ingressarmos no céu e estivermos com o nosso Senhor. Essa é a nossa glória, ou essa será a nossa glória. É dessa glória que Paulo está falando. Aqueles que não conhecem a Cristo não podem conhecer a sabedoria de Deus. Ponto final. Só conheceremos a sabedoria de Deus se realmente conhecermos a mensagem do Evangelho. Pela sabedoria humana, ninguém, absolutamente ninguém, conhece a Deus. Nós conhecemos a Deus por quê? Porque Ele mesmo se revelou a nós, através de quem? Da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é que nos convence disso? O próprio Espírito Santo de Deus. Começa com Ele, passa por Ele e termina com Ele. Ponto final. Ponto final. Nenhum dos poderes dessa era entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Porque as autoridades judaicas pediram a crucificação de Jesus? Agora é uma pergunta, pode responder. Por que as autoridades judaicas queriam a crucificação de Jesus? Principalmente porque ele se dizia Filho de Deus. E eles sabiam que o Filho de Deus tinha que ser o Messias. Eles não criam que Cristo era, aliás, que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus, o Messias. Certo? Então, e os romanos? Por que eles aceitaram, então, crucificar o Senhor Jesus? Obrigado, pastor Kleber. Acho que esse povo está precisando ler o Evangelho. Vai assistir, pelo menos assistir a Paixão de Cristo, do Mel Gibson, já ajuda. Lá está contando a história toda. Ô, gente, por que os judeus queriam crucificar Cristo? Justamente porque ele dizia o Cristo. Por que os romanos aceitaram a crucificar Jesus? Porque ele se dizia rei. E para ficar em paz com os judeus. Ah, eles querem, problema deles, esse negócio é religioso, não é comigo. Vocês querem crucificar? Problema de vocês. Tanto que Pilatos fez o quê? Lavou as mãos. Não é problema nosso, é problema de vocês. Depois, dorme com esse barulho. Né? Depois o problema vai ser de vocês também. Por quê? Por que eles fizeram isso? Principalmente porque eles não o conheciam como ele era. O texto diz que se eles tivessem o conhecido, eles não o teriam crucificado. Eles não conheciam. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não revelou
a eles, porque o plano tinha que ser cumprido, o propósito pelo qual Jesus veio à terra, o propósito pelo qual Jesus encarnou e viveu, e os seus mais ou menos 33 anos na terra tinha que ser cumprido, o propósito do Calvário tinha que ser cumprido, o propósito da cruz tinha que ser cumprido, do túmulo tinha que ser cumprido, da ressurreição, mais ainda, para que hoje pudéssemos estar aqui. O propósito tinha que ser cumprido. Por isso não lhes foi revelado. Porque se eles soubessem de fato quem Jesus era, eles não teriam crucificado. Por isso eu digo, não foram os judeus, não foram os romanos que crucificaram a Cristo. Eles foram ferramentas de Deus para que o seu propósito fosse cumprido, o seu plano eterno fosse cumprido. Amém por isso. Graças a Deus. Por isso estamos aqui. Sabe como isso chama? Ignorância espiritual. Eita, nome forte, né? Ignorância espiritual. E quando eu falo ignorância, eu não estou dizendo no sentido pejorativo de ignorante, eu estou falando de falta de conhecimento. Ignorância é falta de conhecimento em algum assunto, não é isso? Aí a gente fala também que tem uns ignorantes que não sabem falar, que isso e aquilo, isso é outra coisa. Não. Estou falando de ignorância sobre falta de conhecimento no assunto. Nós chamamos isso de ignorância espiritual. Quem ainda não conhece a Cristo, não o conhece porque ainda não lhes foi revelado. Ok? Por isso, é importante que continuemos pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não está escrito na testa, não tem marca, nem de besta, nem de Cristo. Não tem marca. A gente tem que pregar a toda criatura, em todos os lugares, até os confins da terra. Ponto final. Pregue, pregue, pregue e pregue. A quem? Cristo crucificado. Cristo crucificado. Eles não o conheceram porque não lhes foi revelado. Porque a fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Ouvir a palavra de Deus. A nossa salvação, ela envolve a Trindade, gente. A nossa salvação envolve a Trindade. No Evangelho constam a vontade soberana do Pai, a morte expiatória do Filho e a revelação pelo Espírito. A nossa salvação ela envolve a Trindade. O que com os nossos olhos e mentes, como foi dito, carnais, nós não conseguimos enxergar ou aceitar, o Espírito Santo vem. Primeiro nós ouvimos, aliás, o Espírito Santo toca em nós, aí nós ouvimos a palavra e de repente, pum! Você levantou o braço, está de joelho, está chorando, caiu no chão, está lá na frente, você nem sabe o que aconteceu. Comigo, pelo menos, foi assim. Você nem sabe o que aconteceu. Porque o Espírito Santo, ele abriu, tirou o tampão dos seus ouvidos espirituais. E de repente, você está lá se derramando em lágrimas, pedindo perdão pelos seus pecados, aceitando a mensagem, dizendo, Senhor, seja o Senhor da minha vida. E você nem sabe o que aconteceu. Aí isso quer dizer que a sua ignorância foi embora. Porque agora você tem o conhecimento de Deus. Porque agora lhe foi revelado o mistério de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Foi revelado. Partindo para o terceiro ponto. O Evangelho nos é revelado pelo Espírito Santo através da palavra. Pelo Espírito, através da palavra. Dos versos 10 a 16, agora eu vou aqui destrinchar um pouquinho. Não vou ler tudo de novo não, por causa do tempo, tá bom? Mas principalmente o verso 12 eu quero ressaltar aqui. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O Espírito Santo de Deus habita nos salvos. Eu estou afirmando, eu não estou perguntando agora. Eu estou afirmando, o Espírito de Deus habita nos salvos. Amém? Amém. No momento em que cremos na mensagem do Evangelho, que Jesus Cristo é o Senhor, a nossa mente é transformada e o nosso corpo é agora templo do Espírito Santo.
1 Coríntios, capítulo 6, os versos 10 e 11 vai falar sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 10 e 11. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Cristo está dizendo para mim é o seguinte: eu te salvo como você está, mas você não vai continuar assim. Você não pode, não deve continuar assim. Eu te salvo como você está, na lama que você está, do jeito que você está, mas você não continua assim, porque em Cristo você é nova criação. As coisas velhas, antigas, passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Então, no momento em que o Cristo habita em nós através da tua palavra, somos templo do Espírito Santo. No momento em que cremos em Cristo, somos selados com o Espírito. Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salva, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém. E mais uma coisa: uma vez que Ele está em nós, Ele permanece para sempre. João 14,16. Eu o pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, o Espírito Santo, para estar com vocês para sempre. Para sempre. Irmãos, eu não tenho como saber o que se passa no seu coração, na sua cabeça, a não ser que você me diga. Eu costumo brincar com alguns irmãos aí que falam: pastor, fiquei doente 2 semanas, você nem me ligou. Eu falei: meu filho, eu tenho Espírito Santo, tenho bola de cristal. Se você não me contar, eu não vou saber. Se você não me mandar uma mensagem, está doente. Se a Juliana não mandou uma mensagem falando que tinha sofrido acidente, quem ia saber que a Juliana sofreu acidente? Jean quase passou por cima da coitada. Não sabia que era ela. Mas não é assim? Não é assim? Se o pastor não falar para vocês que está doente, como é que vocês vão saber que o pastor está doente? A Adriana vai contar, com certeza. Mas é assim. Ela fala: gente, o pastor está doente, ora por ele, que ela que mais se preocupa, mais chora, mais fica lá na cama. Meu Deus do céu, vai morrer. Não. Mas se vocês não falar, não tem como eu saber. Mas com o Espírito Santo de Deus não é assim. Ele sabe, Ele conhece todas as nossas dores. Todas elas. E Ele é o Consolador, como nós acabamos de ler. Quem é que nos consola? Um amigo pode consolar? Claro que pode. Um abraço consola? Um aperto de mão? Um cafezinho junto? Hoje eu estou nos cafés, estou precisando de um café, eu acho. Só acho. Um cafezinho junto, uma conversa boa, uma risada boa, consola, anima? Claro que sim. Mas quem é o Consolador das nossas almas? É o Espírito Santo de Deus. E dos versos 14 a 16, fala um pouco também, continua dizendo, e onde eu quero chegar aqui, é que isso tudo, eu quero afirmar, demonstrar que o que nós estamos tentando aqui, estar cada dia mais maduros, cada dia mais perto de Cristo. Essa é a nossa intenção. Nós precisamos buscar isso. Os versos 14 e 16 diz o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Gente, coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Ponto final. Carnal, carnalidade. Espiritual, espiritualmente. Ponto final. Ponto final. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E por que nós temos a mente de Cristo?
Quem é que habita em você? Isso. Então, por que nós temos a mente de Cristo? Amém. E porque nos foi revelado. Nós o conhecemos. Para obtermos maturidade espiritual necessária, irmãos, nós precisamos primeiramente sermos selados pelo Espírito. Ele precisa habitar em nós. E isso nós já vimos que é através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. O problema é que existe muita gente convencida acerca de Cristo, mas não está convertida pelo poder de Cristo. Esse também é um problema. Esse também é um problema. As pessoas são convencidas por palavras persuasivas, por homiléticas excelentes, por excelentes pregadores, eles até muitas vezes convencem. Mas a pessoa sai dali convencida e vai viver a mesma vida lá fora. Sai daqui convencido, nossa, Cristo é mesmo Filho de Deus, Ele morreu na cruz, aleluia! Não faz diferença nenhuma para mim. Vou continuar a viver a vida que eu sempre vivi. E de vez em quando eu apareço na igreja, bato no peito e falo que sou crente. De vez em quando eu faço isso também. Essa pessoa não é convertida, essa pessoa é convencida. Quem não tem experiência com Cristo, quem não tem comprometimento com Cristo, não pode se dizer convertido realmente. Sinto lhe dizer. Aliás, sinto nada, falo mesmo. Se você não tem experiência com Cristo, se você não ouve a palavra de Deus, principalmente se você não vive a palavra de Deus, você só é convencido. Não é convertido pelo poder do Espírito de Deus. Nós precisamos estar atentos a isso. Então, por isso que eu digo, todo dia, peça perdão. Todo dia, peça perdão. Todo dia, ore. Todo dia, leia a palavra. Todo dia, porque todo dia nós precisamos disso. Precisamos de alimento, precisamos de pão, água, comida, todo dia, alguns de carne. Tem gente que se passar um dia sem comer carne, parece que morre. Juarez riu, né, Juarez? Você gosta. Juarez gosta de carne. É verdade. Do mesmo jeito que nós precisamos de pão, de água, de churrasco, casa do Carlinhos, de vez em quando. Faz tempo que eu não vou lá, hein, Carlinhos? Faz quase uma semana. Do mesmo jeito que nós precisamos dessas coisas, nós precisamos, existe a necessidade da palavra de Deus fazer parte da nossa vida. Não precisa levantar a mão aí, não. Mas, para mim, pessoalmente, tem sido uma bênção esse um mês estudando Provérbios. Vocês têm recebido mensagem todo dia. Todo dia vocês recebem mensagem. Não precisa falar se leu, não precisa falar, não precisa. Mas para mim tem sido uma bênção. E olha, e para o meu encorajamento, eu tenho recebido mensagem de pessoas que eu nem imaginaria que estaria realmente acompanhando, falando, olha pastor, que bênção que está sendo bom, e tá. Alguns de vocês me respondem, então, esse não é o ponto. Eu não mando mensagem para vocês me responderem. Vocês lendo e meditando no que está escrito, está ótimo. Está ótimo. Mas tem sido encorajador, porque você cria aquele hábito. Eu, por exemplo, eu criei esse hábito de levantar, de ir para a mesa, tomar café com a minha esposa lá tomando café, e eu lá... E ela, amor, você não vai tomar café? Calma, tem que terminar isso aqui. É o hábito. Você cria um hábito, naquele determinado horário, todo dia. Eu duvido, para vocês que estão acompanhando, dá entre 9 e 10, você não espera a mensagem? Espera a mensagem. Teve um dia que eu atrasei um pouquinho, um mandou assim, falou, ei pastor, hoje veio tarde, hein? Falei, ó, ótimo, é sinal que está esperando, é sinal que está querendo mais, ótimo, muito bom, ótimo, glórias a Deus por isso. Mas voltemos aqui. Então, para a maturidade espiritual necessária, precisamos primeiramente sermos selados pelo Espírito. E como eu disse, tem muita gente que está só convencida e não convertida. Paulo deixa claro aos coríntios e para nós aqui também. A não ser que busquemos sabedoria que vem de Deus, a não ser que busquemos discernimento do Espírito, a não ser que nos apeguemos ao Evangelho de Cristo e este crucificado, tudo o que fizermos será em vão. Qualquer tentativa, qualquer outra artimanha que você arrumar, vai ser em vão. A mensagem da cruz, ela não é desse mundo, mas ela é para esse mundo. A mensagem da cruz, ela não é desse mundo, mas ela é para esse mundo. E digo mais, é para a salvação desse mundo.
Então, que nós possamos pregá-la. Ela é parte do plano eterno de Deus. Ela veio de Deus e ela é confirmada por Deus. E que nós possamos não esmorecer na pregação da mensagem de Cristo. E este ressurreto. Primeiro crucificado, desculpe, e depois ressurreto. Amém? Eu queria só, para terminar, prometo, ler, eu já li para vocês faz muito tempo, mas é uma citação de A.W. Tozer. Uma citação que diz acerca do cristão. Um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu, conversa familiarmente todos os dias com alguém que ele não pode ver, espera ir para o céu pelos méritos de outro, esvazia-se para que possa estar cheio, admite estar errado para que possa ser declarado certo, desce para que possa ir ao alto, é mais forte quando ele é mais fraco, é mais rico quando é mais pobre, mais feliz quando se sente o pior. Ele morre para que possa viver, renuncia para que possa ter, doa para que possa manter. Ele vê o invisível, ouve o inaudível e conhece o que excede todo o entendimento. Uau, uau. Glórias a Deus por isso. Vamos orar? Vamos orar? Vamos levantar? Pai, mais uma vez, diante de Ti, diante da Tua palavra, nós nos declaramos tão falhos, tão fracos e tão carecedores do Teu amor, da Tua misericórdia. Pai, obrigado pelo Evangelho. Obrigado porque um dia o Evangelho nos foi pregado. Obrigado porque um dia o Senhor usou um homem e uma mulher para pregar o Evangelho, para pregar Cristo e este crucificado nas nossas vidas. Obrigado porque naquele dia o Senhor tirou os tampões dos nossos ouvidos espirituais e o Espírito Santo fez morada e nós aceitamos a mensagem da cruz. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Senhor, nós oramos por aqueles que nos ouvem, nós oramos por aqueles que ainda estão em dúvida, por aqueles que ainda têm tantas perguntas a serem respondidas. Que o Teu Espírito Santo hoje responda essas perguntas. E que essas pessoas possam saber que o Senhor é Deus. E que nós possamos saber, todos os dias, que o Senhor é Deus. Pai, trabalha nas nossas vidas de maneira extraordinária, nós te pedimos. De maneira extraordinária, que possa gerar uma mudança, que a sua luz possa brilhar através das nossas vidas. Que toda honra e toda glória e todo louvor sejam dados a Ti. Que possamos viver de tal maneira que as pessoas ao nosso redor vão querer saber quem é esse Deus que nós servimos. Quem é esse Deus? Por que você é diferente? Por que você fala, faz, vive dessa maneira? Que Deus é esse? E que nós possamos falar, esse Cristo morreu por mim, morreu e perdoou os meus pecados, e Ele pode fazer isso na sua vida também. Que nós possamos estar aptos a pregar a Tua palavra, a falar do Teu Evangelho, mesmo que de maneira simples, como foi dito aqui hoje. Nós não precisamos de palavras bonitas, de persuasão da mente humana, mas nós precisamos do poder do Teu Espírito em nós, para que possamos declarar as palavras de salvação. Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, nós te pedimos, como igreja, como santos do Senhor. Pai, que possamos sempre olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Que nada desvie o nosso olhar, que nada nos separe, que nada nos leve para cá ou para lá por causa de artimanhas, por causa de novos métodos, mas que o Teu Evangelho seja o centro dessa igreja.
Que o Teu Evangelho seja o centro das nossas vidas. E que possamos viver esse Evangelho que pregamos. É no nome santo de Jesus que nós louvamos ao Senhor essa noite. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem cuidado de nós. Mesmo em meio a tantas dificuldades, em meio à dor, mas o Teu Espírito Santo Consolador tem cuidado de nós. Obrigado pela Tua igreja aqui em Cliff Oak. Obrigado por aqueles que nos visitam. Obrigado por aqueles que estão assistindo o nosso culto online. O Teu Espírito Santo chega a lugares que nós não podemos chegar. Ele alcança os mais endurecidos corações. E Ele faz morada. Pai, que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um de nós aqui essa noite, daqueles que nos ouvem. E que possamos juntos declarar: o Senhor é o nosso Deus. É no nome santo de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém.